Hoje vamos analisar o mangá mais famoso brasileiro aqui no Brasil, que é o Sense Life, meus amigos. Criado por Glitch Tend, é uma obra sobre um garoto pacato chamado Noah, que encontra um cracudo com a cabeça valendo muito, chamado Caleb, e os dois se juntam para descobrir o sentido da vida. Bom, a obra em si é muito divertida, está disponível de graça na FlippyTrue e contém um volume publicado fisicamente pela editora MPEG. Sense Life se tornou muito famoso praticamente desde que lançou, né? Porque ele é top 1 da FlippyTrue há muito tempo. Mesmo a frequência do glitch não sendo lá essas coisas. E, enfim, né? Foi o segundo maior lançamento da MPEG, só perdendo para Gash Bell, que já é, né, um mangá muito famoso, conceituado, que a editora MPEG tem. Ele também fez filas e filas de ingresso de autógrafo na Anime Friends. Nossa, também tem pelo menos mais de 1 milhão de visualizações na FlipTrue. É assustador a proporção que Sense Life tomou. Nossa, Sense Life tem até música, tem dublagem de mangá, tem animação, tem um monte de coisa de Sense Life para vocês entenderem o nível que essa obra chegou, né? Mas isso tudo não foi à toa, tá? Não foi tipo, calhou dele fazer sucesso. Não, tudo tem um motivo, né? E dá para analisar isso já na construção do mangá, porque o Glitch ele tem uma visão de mangá muito sólida, que ainda não a gente não vê tanto em mangakás brasileiros, né? Então, mesmo outros títulos de sucesso acabam não fazendo tanto sucesso quanto Sense Life, não porque o autor não tem uma escrita de qualidade ou não sabe fazer um mangá de qualidade, mas porque ele não tem a visão correta ainda sobre o mangá. Enfim, vamos partir direto para análise, né? Primeiramente, as duas primeiras páginas, né? Que o mangá, diferente dos mangás convencionais, que começam com uma página só, ele já começa com uma página dupla. Então a gente tem aqui essa primeira página que já mostra bastante, né? Da vibe do Sense Life, tipo, todo esse ambiente destruído, etc. É bem interessante e chama a atenção logo de cara. Você fica tipo, como assim? E esse meio que gancho, falar, você procura um tiro para viver e um para morrer já, chama bastante atenção, né? Isso é uma dica também. A primeira página do seu mangá, ainda mais se for a primeira página do primeiro capítulo, ela serve unicamente para chamar atenção para o leitor. Então o leitor, quando ele vê a primeira página, ele já tem que querer ler o resto. Já tem que entender do que a história se trata e querer ler o resto. Então você entende mais ou menos o tom da história aí e vai se interessar em ler, interessar pelos personagens. Mesmo ele tendo uma cara de, né, a história inteira praticamente. E bom, a gente tem aqui 3 páginas praticamente só do Noah na casa dele. Isso serve tanto para passar a vibe do personagem, né, que é uma coisa que o Glitch consegue fazer muito bem, ele consegue criar bons personagens, que é um dos motivos do sucesso de Sense Life também, como também dá essa ambientação da história, né, da questão da casa do Noah e etc. Mas mesmo assim não fica sem graça, tá? Porque ok, aqui você vai virar a página porque você já se interessou, né, pela primeira página e viu esse personagem estranho e misterioso, né? E vê ele falando que fome. Aí você vira ver ele pegando e você vê o que? Um baita fuzil. Então você já se interessa porque um cara apático desse numa casa meio vazia, né, com a atmosfera meio estranha, ter um baita fuzil é muito estranho. E todo esse momento calmo também serve como preparação, né, para a chegada do Caleb, nosso segundo protagonista aqui. Inclusive, a interação entre esses dois, né, começa aqui, é também um dos pontos fortes do Glitch, tá, que ele consegue fazer. Bom, no caso esse ponto forte seria os personagens, né, acho que é o ponto mais forte do Glitch aqui é criação de personagem. E não personagem no sentido de tipo, desenvolvimento de personagens, etc. Mas não. Mas sim de criar personagens fáceis de entender, carismáticos e icônicos. Por isso que os raps de Sense Life deram tão certo. Tipo, teve uma proporção absurda de visualizações de rap de Sense Life. Porque os personagens eles são muito caricatos, são muito icônicos, né? Você lembra deles muito fácil. Eu já fiz um vídeo aqui sobre personagem em mangá.
Então vocês já devem estar ligados que personagem é mangá. Então o Grit criar esses personagens e fazer interações muito únicas com esses personagens é uma coisa que torna Sense Life muito gostoso de se ler, né? Então toda essa preparação que o Glit faz, até de forma meio cinematográfica, né? Lembrando um pouco o Fujimoto, que ele se inspira bastante, né, em Chainsaw Man e tal. É uma quadrinização que lembra bastante, porque é meio cinematográfica, tal, serve mais para passar a atmosfera, construir um suspense, que inclusive outra coisa que ele é muito bom em construir suspense para esse momento. Então é sempre o fluxo do mangá é sempre em montanha-russa, né? Então aqui a gente vê um momento mais tenso nessa primeira página, aí depois momentos calmos, sem nada demais, né? Construindo esse suspense e pá, aparece um personagem meio estranho. Aí vai a gente tem esse momento tipo, ah, mas quem é esse personagem e tal? Aí vai e ele vai comer junto com o Noah. Aí você já fica mais de boa e de repente, pá, o personagem fala uma coisa muito icônica. Então toda essa construção de tensão que o Glitch faz, né, de tipo, alívio tensão, abaixa a tensão, aumenta a tensão, é uma das coisas que fazem o mangá fluir bem, né? É uma dá para considerar que é uma aplicação do Shotenketsu aqui, né, o clássico Shotenketsu, que também tem vídeo no canal inclusive, que é a estrutura básica de narrativa japonesa, só que aqui está mais fragmentado, né? Então é como se cada momento fosse um mini Shotenketsu. Então tá lá, mostrando tá, os personagens, ele vai fazer alguma coisa, pá, aparece um personagem. Aí mostra ele, pá, você tá conversando, etc. Pá, ele falou uma coisa muito engraçada. Mas aí tal, mais diálogo, etc. Pá, apareceu um maluco. Então esse fluxo de vários Kishotenketsus deixa a leitura muito gostosa também. É uma dica interessante. Claro que não é tão fácil de fazer, né? Mas o Glitch faz isso muito bem. O Glitch também ele usa muito bem de quadros de isca, que são os últimos quadros dessas duas páginas, né? Que são quadros que fazem o leitor querer ler a próxima página, virar, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que o Noah encontra o Caleb jogado no lixo lá, né? E ele fala, tipo, tem nada a ver com isso, meu irmão. Aí você, beleza, então o que, que vai acontecer aí? Aí você vira a página, pá, surpresa, o Caleb, ele levou o Caleb pra casa dele. Ou tipo, você viu o Caleb claramente tentando ensinar e não, explicar uma coisa estranha pro Noah e o Noah, mano, como assim? Aí você quer ver essa interação. Aí depois você vê o Noah no finalzinho ali falando, eu quero descobrir o sentido da minha vida. Você fica, mano, como o Caleb vai reagir a isso? Você vira a página, pá, ele racha o bico. Aí você vê o último quadro aqui, é um cara aleatório entrando na casa do Noah. Aí você, ué, mano, que cara é esse? Aí você vê, pá. Enfim, é sempre o glitch sempre dá motivos, né, pra você virar a página. É uma coisa também que alguns mangás pecam um pouco aqui no Brasil. Porque acho que o ponto mais alto aqui da análise que eu quero mostrar é a questão de como o Glitch vê o Sense Life como um produto de entretenimento, né? Claro, isso que não deixa de ser uma obra de arte, querendo ou não, um mangá tal, mas pelo que é construído aqui, ele tem uma clara visão de como entreter o leitor, como manter ele entretido. Então, tipo, o Torishima, né, ex-editor de Dragon Ball e ex-editor-chefe da Jump também, fala muito disso, de encontrar a ponte entre o que o autor quer mostrar e o que o leitor quer consumir, né? Como que ele vai achar isso interessante. Então ele está sempre colocando várias coisas para o leitor ficar interessado e ficar entretido lendo. Então, por exemplo, esse sistema em montanha-russa, né, de alívio de tensão, ter sempre quebra de expectativa, né, que é uma coisa muito comum em mangá. Então, tipo, você vê lá o Noah tal, uma cena cinematográfica vazia, aí pá, de repente, mano, parece um cara jogado no chão. Aí pá, ele não liga para isso, aí pá, mas ele levou ele para casa. Mas mano, o que esse maluco vai fazer? Ele ofereceu um hambúrguer. Tá, eles estão conversando aí o Caleb, você comeu. Enfim, são uma sequência de quebras de expectativas assim que deixa a leitura gostosa. Não são quebras de expectativa no sentido tipo baita plot twist, mas é umas quebras de expectativa tipo da história ir para uma outra direção, tipo, tá construindo um negócio, tipo, eles estão conversando uma conversa super de boa sobre hambúrguer e do nada, pá, uma frase extremamente icônica aqui do Caleb. Então isso são várias coisas que deixam a leitura mais interessante, né? Isso também
influencia também com os personagens, né? Que os personagens são feitos para serem muito carismáticos. O Glitch, em pelo menos umas 2 ou 3 entrevistas dele, falou que ele criou o Caleb porque o Noah não tinha carisma nenhum. Que o Noah era muito apático, muito, né, sem graça por si só. Então ele precisava de um personagem para contrastar com isso, fazer interações legais com o Noah. Por isso que ele criou o Caleb. Isso foi uma decisão puramente voltada para o entretenimento, né? Se ele não ligasse tanto para esse ponto de entretenimento, muito provavelmente ele teria feito a história só com o Noah. Enfim. Bom, a gente chega aqui, né? Agora voltando para a análise, a gente chega aqui depois de toda essa conversa do Glitch com. Do Glitch não, do Noah com o Caleb. A gente chega num momento mais de virada, uma virada mais impactante, né? Que é quando chega esse amigo do Caleb. E novamente aqui a gente também tem que se atentar a uma coisa que o Glitch também não é perfeito, né? Ele não. Apesar dele ter feito tanto sucesso assim, o Sense Life não é uma obra tecnicamente assim perfeita, 100% polida, tipo um Dragon Ball brasileiro. Não é pra isso tanto. Não é à toa que tem várias coisas aqui em Sense Life em quesito de quadrinização, balonização e tal, que não é lá essas coisas. Tipo, tem páginas que tem muito texto, ou por exemplo, essa página aqui do lado, que tem uma quantidade absurda de texto, tipo um balão tem muito texto, etc. Eu particularmente não acho isso daqui muito agradável. Algumas coisas que o Glitch faz aqui nas páginas é muito agradável. Mas ele sempre consegue compensar, seja com a interação dos personagens sendo divertida, ou com a própria posição dos balões para leitura. Tipo aqui, que os balões estão em cima do outro, então você lê assim, muito fácil. Ou então ele faz que nem ele fez nessa página aqui, que o leitor vai começar lendo por aqui, e apesar de ter um montão de texto aqui, tem uma coisa legal logo depois. Então o leitor ele vai, entre aspas, relevar isso daqui, né, ler isso daqui, só porque ele quer ver o que vai acontecer aqui nessa outra página. Então é uma técnica interessante aqui que o Glitch usa para compensar esse tipo de coisa, né? Tipo, ele não queria perder muito tempo às vezes, ou não sabia muito como encurtar esse papo aqui, né? Então ele condensou isso daqui, só que deixou uma coisa interessante logo na outra página. Para o leitor, né, não se, entre aspas, frustrar, né, vamos dizer assim, ou se entediar na leitura. Então ele sempre mantém o leitor entretido, mesmo com algumas coisas não tão interessantes assim. E aqui temos meio com plot twist do plot twist, né? Que aí a gente tem tipo, um quebra de expectativa que apareceu um cara maluco, quebra de expectativa que é amigo do Caleb, quebra de expectativa que não é tão amigo do Caleb assim. Então uma sequência de quebra de expectativa que deixa a leitura divertida, né? Aí a gente chega, tem a interação dos personagens, que é outro ponto do Glitch que ele valoriza muito, né? A interação dos personagens. E vários autores já falaram que isso é a coisa mais importante do mangá, né? Os seus personagens. Tipo, Togashi falou que ele faz as páginas, usa as técnicas dele para mostrar as emoções dos personagens. Por isso que tem tanto diálogo, né, em Hunter x Hunter, o famoso diálogo de Hunter x Hunter. O Hirohiko Araki de Jojo fala isso também, que mangá é personagem, que ele tenta sempre focar em fazer personagens legais. Não é à toa que Jojo, mesmo não tendo uma história lá muito complexa, uma, uma arte lá muito glamurosa, assim, pelo menos no início, né? Ele consegue se manter por conta dos personagens, que são muito bons, né? São muito legais de acompanhar. Enfim. Aqui a gente tem essa spread, aqui, essa página dupla de Sense Life, que sinceramente não é uma página, uma dupla página assim lá muito interessante. E por que eu digo isso, né? Porque ela não tem nenhum quadro muito valorizado, né? Tipo, é uma dica meio clássica de composição de name, né? De storyboard, de que pelo menos a cada 2 páginas tem um quadro de maior destaque, ou tem um objetivo de maior destaque, alguma coisa de maior destaque, né? Então essa composição acaba parecendo meio sem graça, porque tem muitos quadros e tá muito dividido, né? Tem algumas composições meio parecidas. Então, tipo, o que está acontecendo pode até ser interessante, mas soa como se não fosse a coisa mais colocada da forma mais atrativa. Porém, isso faz essa sequência aqui ser ruim?
Não exatamente, porque logo em seguida a gente tem isso daqui. Então, o que acontece? Essas duas páginas terem bastante quadros e eles serem dispostos de uma forma que não seja assim tão atrativa ou apelativa assim, não tão impactante, né? Não tão diferente, ser algo mais padrão assim, ajuda a contrastar com esse momento de impacto aqui. E é uma coisa que o Glitch faz muito. Por exemplo, aqui voltando atrás, nesse clássico momento aqui, a gente tem muitos momentos calmos aqui e com quadrinizações mais simples, dá pra dizer assim, até chegar nesse momento que tipo tem todo um detalhe aqui em volta do Caleb, a posição dele, essa sombra nele e a frase. Então o Glitch é muito bom em construir esses momentos icônicos para o leitor. Porque ele não faz só, coloca um quadro grande de personagem falando alguma coisa engraçada e pronto, acabou. Não, ele faz toda uma preparação, etc. Tipo, vai, apresenta o personagem. Aí vai, tem um monte de quadro aqui do personagem e tal. Ele interage com o Noah um pouco. Tem uma conversa aqui com ele rápida. E de repente, pá, surge esse momento. Então isso faz esse momento ser mais grandioso, né? Dá pra dizer assim. E a mesma coisa com esse momento aqui. Por quê? O que contrasta com ele é todo esse diálogo extenso que eles têm aqui. Que ele por si só poderia ser chato a longo prazo. Só que não é, porque tem esse momento aqui. E contrasta com esse momento aqui. Se tivesse, tipo, mais páginas com esse diálogo mais dividido, mais reduzido, talvez esse quadro aqui não tivesse tanto impacto. Porque não vai ter o contraste, né? Então, é uma dica interessante também, que dá para analisar de Sense Life, que é você sempre construir os momentos importantes da sua história. Então, não adianta você fazer toda a página querer ser a melhor página de todas. Porque, por exemplo, o Sense Life, a maioria das páginas deles não são nada demais assim. Só que elas no conjunto acabam valorizando os momentos que o Glitch quer valorizar. Então, por exemplo, não é só porque a perspectiva aqui está interessante, o design e tal, tudo mais, que essa cena é legal. Mas porque teve toda uma construção antes para fazer essa cena ser legal, uma preparação, né? E, inclusive, tanto uma preparação antes, tanto uma construção depois, né? Porque aí a gente tem ele chegando e tem tipo um plot twistzinho, né? Aqui não plot twist, uma quebra dele, tipo, caramba, eles são brothers. Aí depois não são brothers não, ele deu um pá. Então, essas duas páginas aqui lentas, né, que tem pouco texto, é só uma transição meio momento a momento, assim, do Caleb comendo o cigarro aqui, e tipo, todo mundo hipnotizando, assim, tudo mais, que acontece bem rápido, assim, parece só meio encheção de linguiça, mas não, tá construindo, suspense, construindo tensão, construindo curiosidade, né, aguçando o leitor, pra, quando chegar nesse momento aqui, ficar, tipo, mais impactante. Então, uma coisa que o Glitch sabe usar muito bem é essa questão do suspense. Ele consegue criar esse suspense, essa construção, né, antes das cenas impactantes. E também uma construção depois, porque aqui também a gente vê que rapidamente acontece alguma coisa estranha tal nele, aparece um minotauro, etc. E aqui a gente entende fácil que o personagem está hipnotizado aqui, né? Então, a gente tem toda essa construção antes do momento que ele quer valorizar, depois do momento e durante também, né? Porque ele faz toda essa questão de destacar o quadro, colocar uma coisa diferente, as fumaças aqui, o olho dele, enfim. Então, essa construção de momentos dele é muito boa. E por isso que a leitura acaba sendo muito gostosa, porque não é só esses momentos não são colocados só tipo, sei lá, 60 páginas e só tem um momento desse. Não, são vários. Então tem esse, aí depois tem esse, aí depois, antes tem esse, aí antes tem esse, e aí tem a primeira página. Então vai sempre tendo esse fluxo legal na narrativa, né? Aqui a gente poderia estar considerando toda essa questão de construção dele como uma qualidade de Shotenketsu, que também tem vídeo no canal, né? Vamos conferir, né? Se vocês não estão ligados no que eu tô falando. Porém, a gente chegando aqui
A gente vê também que ele também é bom em questão de name na construção da narrativa visual. Porque as cenas de Sense Life são fáceis de entender. Então é uma coisa que Toriyama falava muito, o Torishima falava muito, que é que o mangá bom é um mangá fácil de entender, fácil de ler, fácil de seguir lendo. Então aqui mesmo com muitos quadros nas páginas duplas, aqui nessa página dupla aqui, você entende fácil o que está acontecendo. Ah, mesmo que o personagem entre aspas tá brisando aqui, que tem um minotauro, mas você não se confunde, você entende que ele está sendo hipnotizado porque teve o quê? Umas 4 páginas só para você entender, 4, 5 páginas só para você entender que ele está hipnotizado. Ou, por exemplo, a gente tem aqui nesse momento de porrada, você entende que esse amigo enganou o Caleb. Ou toda essa conversa deles aqui, você flui de forma fácil aqui entre elas, sem dificuldade nenhuma. Então, mesmo se tendo muito texto na página, ainda assim é fluido, é fácil de ler, fácil de entender, você não fica confuso. Então é uma qualidade também que ele tem no name, né? Apesar de as composições não serem nada demais, não serem primorosas assim, é eficiente porque é fácil de entender, é fácil de ler. Então acaba tendo muitos mangás que eles vão tentar revolucionar e fazer uma composição incrível a cada quadro e não fica fácil de ler, não fica tão fluido, ou às vezes fica ele não tenta usar elementos do próprio mangá para fazer ficar fluido. Por exemplo, aqui a gente vê que o punho dele vai para trás aqui com tudo e a gente desce assim e fica entendendo a direção do soco que vai na mesma direção do sentido de leitura. Isso ajuda nas sensações. Isso é uma coisa questão de fluxo, tá? Você usa o próprio fluxo da página para passar a ideia de movimento. Então é coisas que o Glitch faz que são até que simples, né? Não é nada de que ele faz, tipo, nada que o Glitch faz aqui reinventa a roda do mangá ou coisa parecida, mas ele faz de uma forma eficiente. Ele valoriza as coisas que faz o mangá ser o mangá que a gente conhece, né? Faz o mangá ser bom como a gente conhece. Que é essa questão de ser fácil de entender, essa questão do suspense, da quebra de expectativa, construção de expectativa também, de criar momentos icônicos, personagens icônicos, interações icônicas. Também tem a questão do exagero, né? Que ele usa bastante uma técnica clássica do mangá, de você pegar elementos e valorizar eles ao extremo para chamar a atenção. Então, por exemplo, Caleb aqui é o clássico exagero, ou chamariz de Sense Life, né? Dá para chamar assim. Porque ele é um personagem tão exagerado, as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, as coisas que ele... Enfim, ele no geral é tão exagerado que acaba chamando muita atenção e tendo muito carisma, né? Todo mundo gosta do Caleb. Mesmo que você ache ele meio polêmico, não tem como você negar que ele não é carismático. Essa coisa polêmica dele também ajuda nessa questão dele chamar atenção. Enfim, voltando para a análise aqui, a gente tem aqui um ótimo exemplo de quadro de isca, né, que é aqueles quadros que chamam atenção para virar a página, que é que depois de ter toda essa cena tal com os caras, eles estão lá de boa, etc, falando tal, e chega um cara, então esse é o seu tributo? E você fica com vontade de ver, mano, quem é esse maluco? Inclusive, né, outra, só reforçando aqui, que essa ideia da ilusão do que o Caleb fez ser fácil de entender é levado tão a sério pelo Glitch, que mesmo depois de ficar estupidamente claro, tipo, umas 6 páginas, que eles estão hipnotizados, ele ainda faz o Caleb explicar que, nada demais, eu meio que sei fazer um truque, que eu consigo criar ilusão. Então ele sempre reforça isso, né? E mesmo ele falando essa questão de poder dele, que ele meio que revela que tem um poder, ainda chega esse cara, que inclusive, né, tem uma apresentação muito boa, e explica toda essa questão de poder dele. Inclusive, outra dica, né, para você que está fazendo mangá, é quando for apresentar personagem, apresenta ele de corpo inteiro e tomando um espaço relevante da página. Por exemplo, a chegada do River, né, que é o primeiro vilão assim de verdade de Sense Life, que, né, esses carinha aqui eles derrotaram muito fácil, mas esse daqui vai dar um pouco mais de trabalho. É mais impactante porque ele aparece tomando muito espaço aqui, né, em comparação com o outro.
E claro, você tem toda essa construção aqui de suspense, tipo, oh meu Deus, esse cara apareceu. Ah, olha aqui. E depois, ele teletransportou. Inclusive, eu adoro essa página aqui. Nossa, eu adoro essa página aqui. Porque é uma transição momento a momento que lembra muito o Fujimoto. Porque o Fujimoto ele costuma fazer cenas muito de tipo, vários quadros que passa tipo segundos, momentos entre eles, assim, tipo, sei lá, 5 quadros do personagem movendo a mão, ou 5 quadros com mudanças mínimas entre eles. E eu gosto muito disso porque passa uma sensação legal pro leitor, assim. E aqui ele consegue usar essa composição que é simples no geral, né? Não é muito complicado de fazer, para o leitor entender que, tipo, o cara tá fazendo teletransporte, tá teletransportando a galera. Isso é muito legal, cara. Eu acho essa página muito boa. Porque é isso, né? Pra gente julgar a qualidade de uma página, não basta a gente dizer, tipo, tá bem desenhado ou só tá fluido. A gente tem que ver se ela cumpre o objetivo dela. E se o autor não tem muito um objetivo quando está criando uma página, então ela vai sair meio sem graça. Tipo essa página que quer mostrar que o cara tem um poder de teletransporte, está teletransportando ele para fora. Então por isso que esse objetivo é feito com muito bem aqui, é muito bem feito. Porque o leitor entende fácil, ele está teletransportando. Então ele entende fácil qual é o objetivo da página e sente fácil, né, qual é o objetivo da página. Ele sente que teletransportou, que tudo isso aconteceu, etc. Mesma coisa aqui, essa outra página queria apresentar o River, o vilão aqui, né? Então, o que ela faz? Deixa ele num quadro grande, deixa uma cena de close dele e dá um ganchinho pra mostrar o poder dele. Então, tipo, perfeito aqui, muito bom. Tipo, é o que eu disse, né? O Glitch não reinventou a roda em nada, ele só fez o que os mangás do Oriente fazem de bom decentemente, assim. Não tem muito o que comentar. Aí aqui, né, a gente teve uma apresentação meio pequena do cenário, então ele fez uma página dupla para apresentar o cenário. Então é sempre bom, né, você ter um quadro antes da treta começar, da cena começar, mostrando o local que ela vai se passar, né? Então como eles mudaram de local, isso mudou também. Aí aqui a gente pode voltar um pouco também. Também é um dos motivos dessa ter 3 páginas aqui sem nada acontecendo, só do Caleb andando pela casa dele. Caleb não, o Noah andando pela casa dele. Para mostrar que uma boa parte da história aqui do primeiro capítulo passa na casa dele. Então é interessante. Aí aqui a gente tem, né, novamente uma página meio não muito boa assim no Glitch, que tem muito texto condensado nos balões. Tem um quadro diagonal aqui que eu não diria que serve para muita coisa. Enfim, não é lá uma composição muito interessante assim de página. Aqui é mais interessante porque mostra a gente entende fácil aqui, novamente aquela coisa. O mangá bom é um mangá fácil de você entender o que está acontecendo. Então aqui você entende fácil que ele olhou para o carro e teletransporta o carro para a mão dele. Então tipo, ele fala que ele explica todo o poder dele, mostra a mãozona dele, ele olhando para o carro, o destaque dele olhando para o carro, e ele fala, eu posso fazer qualquer coisa vir para minha mão, por exemplo, e tchum, o carro explode. E novamente, tá? Essa página aqui não é muito boa, não chama muita atenção aqui. Tipo, ela serve para o propósito dela, ela mostra flashback. Mas a composição aqui do Name não é lá essas coisas. Porém, ela contrasta com essa página aqui que vai construir alguma coisa. E essa página aqui de explosão. E é uma página super bem feita, tal, super detalhada. Tem um quadro inserido aqui mostrando um cara acidentado, uma expressão do Noah. E depois tem uma página grande mostrando os 2 personagens, né, que vão começar a luta. Então, tipo, essa spread aqui é muito boa e é muito impactante em comparação com essa, que apesar de ter essa página aqui que é mais interessante, tem essa página aqui que tem bastante texto, tal, uma composição de quadro, até a arte aqui, a cara dele tá meio rabiscadinha aqui. Então, o mangá também não é sobre, é o que eu já disse, não é sobre cada página ser incrível, tal, mas elas no conjunto serem boas. Então essa página não chamar tanta atenção assim, não ser tão interessante visualmente, ajuda a contrastar com essa página aqui, que chama mais atenção, né? Uma baita explosão. E é muito bom ainda que mesmo depois do cara explicar todo o poder dele, ter toda essa coisa, tipo a mãozona dele aqui, o carro saindo da mão dele, ainda tem um Caleb aqui falando, meu Deus, o carro saiu da mão dele.
Então, tipo, o leitor, sem sombra de dúvidas, entende o poder desse cara totalmente aqui, antes dele começar a luta de fato, né? Enfim. Aí aqui, nossa, eu também gosto muito dessa página, porque lembra, esse tipo de composição lembra muito Fujimoto. Que tá, a gente vê várias expressões do Caleb, né, que ajuda a gente a simpatizar com ele. Inclusive, mangás tem muito close, né, cenas de mostrando a cara do personagem, pra isso, né, pra gente sentir as emoções dele de perto. Então, funciona muito bem, né, a gente vê, tipo... Porque até então eles não tinham nenhum motivo pra sair na mão com o River, né. Ele queria capotar eles no soco, mas tanto faz. Nesse cara, a gente vê que esse cara é ruim, porque ele explode o carro aqui, porque sim. Só que ainda vê. Só que isso só afeta o Noah, porque o Caleb tá meio tipo, tanto faz, né, mano? Só que aí a gente vê ele quebrando, destruindo os cigarros do Caleb aqui, e aí ele fica pistola e começa a luta. E aqui as cenas de ação de Sense Life também, nada a comentar, porque são realmente muito boas o fluxo aqui. Então, tipo, a gente tem aqui que vai por aqui, né, passa pelos balões, e a gente vê ele puxando a faca, e a gente desce aqui pelo cabo da faca, direto para a direção que ele tá atacando. Então a gente tem a sensação que ele puxou a faca com tudo e foi para frente assim, já descia a mão no Caleb. Então todo o fluxo da página aqui dessas cenas de ação são muito boas, porque a gente vai para cá e depois vai pro lado aqui para, né, do Caleb recebendo o ataque e é bem na direção da facada, então a gente sente que ele puxou a faca assim, pá, tchu, acertou o ataque. Aí novamente a gente vai aqui com tudo nessa direção e depois volta aqui como tipo, o Caleb foi surpreendido, né? Porque você vai tipo, vai para um lado aí pá. Aí vai, tchum. Então são cenas, essas duas páginas que eu acho muito boas de cena de ação, né? Eu só eu só fico meio em questão dessa quadro aqui, né? Porque é um quadro muito impactante, né? Eu acho que ele devia estar maior na página. Só que se ele tivesse maior, ele ia ficar competindo a atenção com esses outros quadros aqui. Então não dá para entender muito bem o que ele quer valorizar nesse spread exatamente. Porém, é aquilo. Pelo menos nessa página, esse é o quadro que maior se destaca. Então, tudo bem, né? De certa forma, tudo bem. Porque, no geral, o objetivo dessa primeira página aqui é mostrar o Caleb se ferrando na luta. E depois é mostrar que ele tomando uma outra solução aqui, né? Que é usar outras coisas ilícitas. Então, é uma página de certa forma eficiente, ela cumpre o objetivo dela. Ainda, ainda mais porque também a gente vai ter um contraste maior com essa outra página aqui. Então, acaba que o fato dessa página ter quadros menores, mesmo sendo quadros impactantes, né, não influencia tanto assim. Porque a gente vem aqui e tal, quadros menores, construindo a tensão, né? Tensão, 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 suspense, tal, quadro, silêncio. Aí a gente vê, tipo, toda essa construção do momento antes do impacto dele ele puxa o soco inglês dele, coloca na mão, dá um sorrisão e prepara o soco e só depois a gente vê o ataque num quadro pequeno. E você vê que o Glitch deu toda essa valorização, tipo, uma página aqui, 2 páginas, 3 páginas, para só depois ter o ataque. Isso no mangá é a construção de expectativa, né? É o momento antes de impacto. Então, o mangá ele valoriza mais essas cenas de criar expectativa no leitor do que as cenas de mostrar ela acontecendo ou de mostrar ela sendo quebrada. Então, o que faz essa cena do soco do Caleb no River ser legal não é que, nossa, o soco está muito bem desenhado e muito impactante. Não. O que faz ela ser legal é porque tem toda uma construção de tensão, de expectativa. Tipo, nossa, o Caleb vai achar uma outra solução para isso. Nossa, o que ele fez? Aí se a gente vê ele indo, aí ele tá lento, aí, nossa. Aí o Caleb tá muito pistola aqui, aí você vê, nossa, ele vai pegar uma coisa e, meu Deus, ele vai dar um soco e pá, pronto. Inclusive, né, tem muita cena de close nos personagens aqui, até mais do que deveria, né? Mas isso ajuda, porque mostra muita reação deles, então fica mais impactante. É uma dica, né? Se você quer deixar uma cena chamando muita atenção, você bota um personagem com close perto do rosto, né, tal, pra mostrar que a cena é mais impactante, tal.
Ainda mais se você se tá mostrando uma mudança de emoção no personagem. Então, por exemplo, aqui a gente vê ele surpreso, então tem um close nele mostrando ele surpreso. Aqui a gente vê que ele foi hipnotizado, então dá um close nos olhos dele hipnotizados. Aqui a gente vê ele olhando para um lugar, né, que é uma coisa importante para o poder do personagem. Então a gente vê um close nos olhos dele. E aqui a gente tem uma outra página que eu acho muito boa, é essa daqui. Que vai lá, depois do Caleb dar um baita socão nele, e tá aqui numa página, tipo, enclausurando, né, ele aqui, é uma metalinguagem, né, tipo, o River tá em um cubículo aqui, com 2 quadrinhos, só mostrando o olho dele, e o Caleb tá ocupando todo o resto da página, praticamente. Então, tipo, tá mostrando, nossa, o Caleb virou a luta de vez, né, o River não tem o que fazer. Só que aí, mostra esse quadro aqui dele olhando pro prédio, você, ué. Aí você vê, tipo, uma cena, mamãe, não sei o que, uma cena super fofinha, super bonitinha, e dele, tipo, teletransportando, aí uma transição aqui mais lenta, assim, dos momentos, ele com a mão pra cima. Aí você, ué, como assim? É um momento de alívio, né? Alívio de tensão. Então, novamente, tá. Aqui a gente já teve muitas páginas dele construindo uma expectativa pro soco do Caleb. Aí logo em seguida ele já começa a construir uma expectativa de novo pra alguma coisa muito louca que vai acontecer. Então tem 2 páginas pra isso, mais 2 páginas pra isso. Essa daqui mais impactante, né? Dele gritando, tipo, revelando que é o. Ah, ele vai invocar o prédio na mão dele, roubar o prédio. Que aí já quebra a expectativa do leitor. E o que? Ele vai jogar o prédio? Só que ainda tem, tipo, ah, tá, essa página aqui e tal. E você, meu Deus, o prédio vai cair. Então ele valoriza esse momento antes do prédio cair. Só que ele também valoriza o impacto. Então é uma página dupla. Aqui a página dupla é toda cagada, né? Mas aí tem a página dupla do prédio explodindo. E tem outras. Aí aqui tem um momento pós-impacto também, né? Que é muito importante. Tipo. É o que eu disse. É bom construir a expectativa até o momento zica, assim, do seu mangá. Mas é também bom aproveitar o momento depois, né? Pra manter essa emoção, né? Então aqui a gente tem eles caídos aqui e tal. O personagem, tipo, ah, eu venci seus otários. Só que aí a gente tem o Noah aparecendo de novo. E um quadro de isca perfeito aqui, porque a gente vê depois dessa explosão do River, entre aspas, tá contando vantagem, chega o Noah e você fica, ué, o que esse maluco vai fazer? E a gente vê volta lá pra casa dele e vê o fuzil dele. E a gente é surpreendido por essas 2 páginas aqui. Que aqui, nossa, a gente vê perfeitamente aqui no sentido de leitura o fuzil tal voando, tal, aí um close aqui um close não, um destaque aqui na bala que sai do fuzil. Aí ele vai e sai de casa aqui e pau, chega na mão do Noah. Então toda essa construção aqui mostra que tipo, esse fuzil é zica, tá? Esse cara é zica. Todo esse destaque, né, que ele dá pro fuzil é para mostrar que é uma coisa importante. Então o Grisha também sabe muito bem o que ele quer valorizar no mangá dele. Ele podia fazer isso em uma página, em um quadro, se ele quisesse. Mas não, ele decidiu dar muito destaque para essa cena dele pegando o fuzil, porque é uma coisa importante para a história dele. Assim como ele decidiu dar muito destaque para essa cena dele explodir no prédio, porque é algo importante para a história dele. Que ele acha que vai valorizar, né, que vai manter o leitor entretido, emocionado na história. Tipo, ele quer valorizar muito esse momento, então por isso que ele dedica tantas páginas antes. E aqui, bom, né, a gente já tem mais uma conclusão da história, porque a gente tem uma surpresa aqui, meio uma quebra de expectativa, que ele vai, vou roubar seu fuzil, pau! Então a gente já vê a distância do River, do Caleb aqui, do Caleb não, do Noah. Então a gente já segue com a luta aqui e tal, e a gente vê que, mano, o maluco tá encurralado, velho. Então a gente volta aqui, e a gente vê ele pensando num plano e tal, só que a gente percebe que o Noah meio que entendeu que o cara teletransporta para onde ele tá olhando. Então ele segue ele e pá, acerta um ataque nele, pá, acerta outro ataque. E aqui, claro, o fluxo de leitura não deixa a desejar, né? Ele sempre deixa as páginas fluídas, usando os elementos visuais para manter esse fluxo. Então ele nunca deixa a desejar aqui em questão de fluxo de página, tá? É bem decente. Claro, é como eu disse, ele não reinventa a roda, não faz nada genial, tipo Fujimoto ou Akira Toriyama, Togashi, esses monstros aí da quadrinização. Mas ele faz tudo de forma bem decente, visando o que?
valorizar a leitura, né? O sentido de leitura. O sentido de leitura não, o fluxo de leitura, as coisas, as cenas emocionantes, né? Então ele é muito bom nisso, né? Ele faz isso muito bem. Então aqui a gente vê que desde antes dessa explosão a gente tem cenas mais leves em traço, né? Traços mais brancos. E tipo, não tem nenhum quadro muito grande do Noah batendo nele, só aqui, né, que tem um quadro maior. Só que nada disso se compara com esse quadro aqui, é uma splash page, né? Acho que é a primeira splash page de verdade aqui do capítulo. Então, tipo, splash page é uma página de um quadro só, né? Uma página que um desenho ocupa ela inteira. Então, tipo, é como se fosse metade de uma página dupla, tecnicamente, né? Mas então, tipo, uma splash page bem impactante aqui, bem detalhada, desenhada de preto e tal, tudo mais. E é como... E é aquilo de valorizar o momento antes do impacto, porque ele cai no chão, aí tem todo um monólogo aqui dele falando tal, monólogo não, ele tá falando com o River. Ele falando, tá falando, ah, tá, eu vou passar por cima da sua vida, ah, eu vou realizar o desejo das balas, que são os desejos dos mortos, tal, não sei o que. Então todo esse momento super impactante, super da hora, tá ligado? Aqui, dele mirando tal pra atirar, e o tiro é pau, um quadrinho pequeno. Porque o impacto não importa tanto, o que importa mais é essa expectativa que constrói no leitor. E aqui a gente tem uma conclusão, né? Tipo, tem uns quadros de transição aqui e uma conclusão, tipo, que, pô, todo mundo queria matar o Caleb porque ele tá valendo 13 milhões na internet. Então eles meio que se juntam, né, o Noah pra encontrar o sentido da vida e o Caleb pra não ser morto. E aqui essa última página eu gosto dela, apesar dela ser muito simples, né? Tipo, os personagens até tão desenhados de uma forma mais simples aqui, mais rabiscadinha. Eu gosto dela porque ela faz muito bem o que uma última página deve fazer, que é servir de gancho pro leitor. Ou seja, ela serve pro leitor, porque o leitor depois de ler esse primeiro capítulo, ele quer ver o que esses dois personagens vão fazer. Porque ele já viu eles em meio que uma encrenca gigantesca assim, interagindo, tal. Então ele gosta desses dois personagens. Porque, né, o Noah, tipo, ele não tem nada demais até o começo da história. Ele é só um personagem misterioso. Só que quando ele chega nessa cena aqui, que ele começa a cair na mão com o River, você acha ele, tipo, nossa, que personagem da hora, nossa, ele tem uma pistola, nossa, que legal. Então, tipo, apesar de parecer engraçado, é realmente isso. Ele constrói esses dois personagens nesse primeiro capítulo pra ser legais, pra serem personagens que você vai gostar. E tanto que é engraçado e divertido ver eles interagindo entre si. Porque o Caleb é o mais vida louca e fé nos malucos possível. E o Noah é, tipo, normal paz. Então são personagens contrastantes que vai ser legal de acompanhar. Então você vê, tipo, esses dois vão se juntar e vai vir um monte de galera querendo matar o Caleb. Então, tipo, você pensar como que esse cara vai encontrar o sentido da vida? Será que como o Caleb vai se livrar dessa recompensa da cabeça dele? Então chama a atenção pro leitor querer ler o próximo capítulo. Então, bem, é isso, né? Sense Life, assim, eu acho muito decente, porque ele consegue cumprir os 4 objetivos do Name, assim, dá pra dizer. Que são, o primeiro, né, fazer o leitor virar as páginas, ele sempre tem esse cuidado, né, de fazer o leitor sempre estar virando as páginas. Fazer o leitor entender fácil o que está acontecendo. Fazer o leitor se emocionar, né, sentir as emoções que tá mostrando lá, né, nos momentos. Tipo, sentir como aquele personagem está tirando a vantagem, como aquele dano foi grave, etc. E por fim, o mais importante, o autor consegue mostrar o que ele quer, da forma que ele quer, né? Então, tipo, os momentos que ele quer valorizar, que ele quer mostrar, ele consegue construir eles para serem realmente impactantes. Então, por exemplo, ele quer mostrar esse momento aqui, ele não vai simplesmente fazer um quadro do Caleb aqui legal. Claro, ele vai fazer isso, só que ele também vai construir todo um momento para quando isso acontecer e todo um momento depois disso acontecer, né? Tipo, ele quer mostrar, tipo, um maluco jogando um prédio. Nossa, você jogando um prédio, explodindo tudo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar, tipo, toda uma cena antes dele pensando na ideia de fazer o prédio, o pessoal morrendo no prédio. Tipo, vai mostrar uma cena antes dele recebendo porrada, né? Pra mostrar, tipo, que é a última opção dele. Vai mostrar, tipo, toda uma cena de apresentação dele, né? De, tipo, então esse é o seu tributo, eu sou o River, teletransporte.
Ah, gente, olha essa cidade como tá bem construída agora e depois vai estar totalmente destruída, né? Então é toda uma construção que ele faz para mostrar os momentos que ele quer, né? Então, aí, cadê? Aqui. Então, eu diria que além da questão dos personagens, né, o que faz o Glitch, o Sense Life, né, fazer tanto sucesso é que o Glitch consegue fazer um name que foca nessa parte do entretenimento e cumpre esses objetivos. Ele faz o leitor virar a página, faz o leitor entender, faz o leitor se emocionar e mostra o que o autor quer mostrar de forma decente, né? Então ele faz tudo isso de uma forma decentes, de nenhuma forma, claro, revolucionária ou tipo, nossa, incrível, acima de todos os mangás brasileiros, é o melhor mangá quesito técnico brasileiro. Não, não é isso. Mas ele tem essa visão de que Sense Life é uma, acima de tudo, né, uma obra de entretenimento muito bem fundada, né? E ele usa esses objetivos do name, entre aspas, para manter esse entretenimento, essa coisa gostosa que Sense Life tem, né, de ser uma leitura divertida, apesar de tudo, fluida, né? Então, eu não sei exatamente se o Glitch pegou isso de algum tutorial da internet, se ele fez algum tipo de curso. Eu creio que não, né, dado o que eu vi de entrevista dele, né? Eu lembro que ele analisava muito mangás, tipo, tentava reproduzir as páginas. Então, provavelmente ele pegou essa ideia do mangá disso, né, de uma obra que mangá é uma questão de entretenimento. Então, bom, no geral é isso. O que eu posso deixar como lição final aqui, dica final, que Sense Life pode nos dar, né? É que você não precisa reinventar a roda, você não precisa ter uma arte super incrível, uma história super bem desenvolvida. Você pode até fazer um bagulho meio tosco, meio qualquer coisa mesmo. Tipo, Sense Life tá, é divertido e tal, mas a história dele é muito simples, os personagens talvez são muito simples. A quadrinização não é nada de novo super incrível também, né? Tipo, tem mangás brasileiros que eu acho que tem quadrinização melhor do que Sense Life. Mas o que Sense Life tem que os outros ainda não têm é que apesar de tudo isso ele consegue fazer uma experiência divertida. Acima de tudo, o Sense Life busca ser divertido. E não divertido no sentido de nossa, haha, engraçado. Mas divertido no sentido de é fácil de ler, gostoso de ler e é impactante, é emocionante, é exagerado, mantém o leitor entretido. Acho que é isso que dá pra dizer. Ele vê o mangá como uma coisa para entreter o leitor e ele consegue fazer isso. Ele foca em fazer isso, em deixar o leitor entretido, entreter ele. Então acho que é o que falta muito ainda em mangás brasileiros. Eles fazem o mangá pensando em contar a história deles. E claro, o mangá precisa disso também, né? Até porque o mangá, ele mesmo se ele sendo um produto, ele não é que nem uma carteira, que você faz a carteira só para vender, não tem nada de artístico na carteira. Mas o mangá, ele tem essa vibe de produto porque ele é feito pro leitor, né? Então, como o dica final, assim, né? Conclusão pro vídeo, eu diria isso. De, ao invés de você tentar fazer alguma coisa super incrível pro leitor ficar impressionado e tal, fazer um Sandman 2 da vida, não. Se você quer fazer mangá, faça um mangá que o leitor queira ler. Faça um mangá pro leitor, né? Um mangá que mantém ele entretido. Se esse fosse o objetivo principal, assim, você conseguir fazer isso bem, todo o resto vai vir junto. Sense Life conseguiu manter os leitores entretidos, chamar a atenção deles, manter a atenção deles e fazer eles quererem ler mais. E pronto, é isso, tudo bem. Ele conseguiu fazer isso tão bem que conseguiu muitos fãs e só com e, né, estourou na Flip True e depois estourou ainda mais quando fizeram o Rap Geek deles. E não, tipo, eu vi muita gente já martirizando um pouco o Sense Life de dele, tipo, só ter feito sucesso por conta dos Rap Geeks, mas não, porque tem muitos outros mangás brasileiros que tiveram Rap Geeks e não estouraram que nem Sense Life. Por exemplo, Lampião teve um rap muito antes de Sense Life e não conseguiu todo o sucesso que Sense Life teve. E o motivo desse sucesso de Sense Life é porque, nossa, ele é muito incrível, revolucionário, o melhor mangá de todos os tempos. Não. Mas ele faz o que o mangá deveria fazer muito bem, que é manter o leitor entretido.